Nessa etapa da obra, é muito importante que a gente fale sobre revestimentos e as escolhas para as áreas molhadas, porque foram muitas opções, tem muitas opções para se escolher no mercado e aqui não é diferente dos nossos clientes. A gente faz um projeto e segue na obra. O problema é que, para a casa do arquiteto, chegar num banheiro que agradasse a mim e ao meu marido foi bem difícil, mas acabamos escolhendo algumas coisas que estão, de certa forma, em tendência no mercado, porque falar sobre revestimentos é falar sobre tendências e é muito importante que a gente não se apegue no sentido de, às vezes, se preocupar e querer usar coisas que vão ficar defasadas, porque o legal é a gente ter a tendência. A gente sempre tem a possibilidade de trocar depois, mas se você está fazendo sua casa agora, você vai comprar os materiais que estão disponíveis no momento e você tem a chance de deixar a sua casa bastante atual. Aqui a gente está dentro do banheiro da suíte master, o banheiro da suíte do casal, do meu quarto, e a gente resolveu fazer uma paginação da seguinte forma. Essa parede do fundo do box, que é um preto escuro, o nome desse revestimento é Lumina, a gente quis destacar ele como pano de fundo da parede do fundo do banheiro e repetir ele no chão e na parede contrária. Dá para ver que a própria bancada foi feita com o mesmo piso. E para não ficar muito escuro, a gente conseguiu usar nas paredes laterais esse revestimento 20x20, que é um revestimento que está muito na moda, né? Como já esteve um dia na década de 80, 90, esses revestimentos menores, mas a gente escolheu esse tom mais claro justamente para o banheiro não ficar muito escuro, porque a composição aqui basicamente é cores cinzas, cor branca e o teto com a pintura de cimento queimado. É muito importante de mencionar a composição desse percurso. A gente está fazendo aqui o percurso do fundo da casa até a frente da casa, então a gente está passando pelas áreas íntimas. Esse daqui é meu quarto, o teto dele e do closet e do banheiro é o que eu comentei no cimento queimado. Então é uma pintura que imita justamente esse efeito do cimento e essa cor do cimento. Em contraste com isso, as paredes e o piso aqui dos quartos, a gente escolheu porcelanato que imita madeira, por uma questão de gosto, porque é muito comum se usar nos quartos piso vinílico, mas aqui para minha casa a gente escolheu o porcelanato. Quando a gente olha a composição de todos os elementos, principalmente quando você tem a vista de fora, a gente consegue ver a comparação do piso amadeirado com o piso que foi escolhido para a varanda, para a área externa ali fora. Que é um piso de área externa, ele é um piso que parece granilite, ele tem algumas manchinhas, tipo pedrinhas, e ele é um revestimento mais claro. Então, com o contraste da cor madeira interna, ele ficou bastante interessante porque traz justamente essa ideia da claridade externa para dentro do ambiente. Esse aqui é o banheiro do quarto de hóspedes. No quarto de hóspedes a gente escolheu uma coisa mais simples, então a gente trabalhou com um revestimento cinza, que imita concreto, que ele é um revestimento com custo-benefício muito bom, e a gente colocou um contraste nessa parede, que é a parede do fundo, né, é a que você, quando abrir a porta, vai olhar, com esse revestimento que o nome dele é Pulpis, porque Pulpis Grey, né, porque ele é cinza e tem esses veios, como se imitasse mármore, são veios brancos, então dá esse contraste com o porcelanato cinza. A economia não foi pensada só nos revestimentos e nos acabamentos, porque aqui nessa casa, nesse pavimento térreo, né, que é a parte de cima da casa, a gente tem 4 banheiros. O banheiro da suíte master, o banheiro da segunda suíte e da terceira suíte, mais o lavabo. O banheiro da segunda suíte, a gente decidiu deixar ele aberto para fora como um banheiro para ser executado no futuro. E no outro quarto, que seria a suíte que a gente isolou o banheiro, a gente vai deixar de escritório. E esse banheiro virou um depósito aqui pro quintal. Aqui é o lavabo e eu fiz questão de vir por fora para vocês verem o percurso de que esse espaço, que é o espaço do lavatório, ele é aberto tanto para o quintal quanto para dentro da casa. Por quê? Porque se a gente estiver algum dia no quintal sujando a mão com terra, alguma coisa do tipo, você consegue vir e lavar a mão aqui. Ao mesmo tempo, se tiver uma festa no quintal, as pessoas não precisam entrar por dentro da casa para usar o banheiro, que é o lavabo.
Para esses revestimentos, a gente escolheu algo bem diferente. A gente queria um lavabo impactante, então uma escolha interessante foi esse revestimento hexagonal, que tem a cor de vinho. A gente vai fazer uma composição aqui realmente mais escandalosa. Então, a parede que vai ficar o espelho e que vai ficar a pia, ela foi colocada, instalada esse revestimento hexagonal. Ele tem até algumas manchas, né, com uma variação de tonalidade, considerando que esse espaço aqui das paredes vai ser preto, da mesma forma que a sala, então você tem uma conexão visual. E o piso é um piso muito interessante porque ele é um piso daquelas lajotas que se usa em calçada. Isso daqui se chama ladrilho hidráulico. Ele é um piso que ele é feito de concreto e esse acabamento ele é super personalizável, então você escolhe a cor que você quiser e o desenho que você quiser. Aqui a gente quis esse desenho mais geométrico com a mescla dessa cor branca, essa cor acinzentada e o vinho também para combinar com o revestimento hexagonal. Pessoal, aqui é a saída do lavabo então para o quintal. Aproveito para falar que nessa ideia de economia, a gente usou o mesmo piso para esse deck, que é o deck do quintal, entre a área interna e a área externa, com o mesmo piso dos quartos, que é esse piso de porcelanato amadeirado. Então ele dá esse contraste de tom, faz às vezes de um deck, né? Quem gosta aí de piscina não precisa usar a madeira efetivamente, e ele também dá um contraste bonito com aquele outro piso da varanda externa dos quartos aqui, que é esse piso mais claro. É importante mostrar os revestimentos da cozinha. E vocês podem achar estranho, porque a parede tem parte com revestimento, parte sem, mas isso acontece porque eu já paginei aonde vai móvel de MDF e aonde não vai. Assim, eu gero uma economia na quantidade de revestimentos que eu vou usar. O revestimento ele está instalado em cima da bancada porque ali vai ficar aparecendo o revestimento mesmo. Em volta de todo esse revestimento aqui, em cima da bancada, a gente vai ter o armário e os móveis da cozinha acontecendo, com torre de eletros, a porta de acesso para despensa e lavanderia, e na ponta de lá a gente vai ter a geladeira. Neste espaço que vocês já conhecem, porque eu tenho certeza que vocês se lembram do vídeo que a gente gravou aqui falando da bancada, a gente tinha até aquele furo aqui embaixo, que é a preparação para o cooktop. Percebam que agora ele está tampado com o revestimento que faz o fundo da bancada. Aí na frente vão ter banquetinhas para sentar aqui, refeição rápida. E aí, para não ficar batendo o pé na parede, sujando a pintura, ou então colocar um MDF que seria ruim para limpeza, a gente usou o porcelanato, que é o mesmo que está ali em cima. Aqui também é um detalhe muito importante. Eu mencionei sobre economia nos revestimentos, mas eu decidi que embaixo da pia especificamente, era interessante colocar o revestimento branco simples, que é um dos mais baratos que tem. Por quê? Porque nesse módulo de móvel de MDF eu não preciso colocar fundo. E aí, para não ficar com os objetos dentro dos móveis em contato com a pintura da parede, sujando a parede, a gente usa o revestimento, que daí você consegue limpar mais fácil, fica mais durável. Aqui na lavanderia, a gente continuou com o mesmo revestimento branco e o mesmo piso. É muito importante, gente, falar sobre esse piso porque ele é um piso de porcelanato que imita o próprio ladrilho hidráulico que eu comentei com vocês lá do lavabo. E esse piso tem um desenho bem interessante, um desenho mais étnico, e aqui na lavanderia, como é um local mais interno aos moradores da casa, né, não é um local de área social, a gente não investiu tanto em revestimentos diferentes, mas a gente fez uma pintura super diferente no teto, para que tenha um contraste com essa lavanderia toda branca. Depois, quando tiverem instalados os móveis, esses móveis vão ser no cinzinha para poder dar esse contraste com o revestimento branco. Percebam que aqui na lavanderia a gente usou uma pedra também um pouco mais em conta, que é o branco Itaúnas, é um granito que junto com o revestimento branco fica super bacana. Esse piso da varanda, que eu comentei com vocês que é o mesmo dos quartos, ele também é o mesmo da escada, para aproveitar o lote. Quando a gente pensa em custo-benefício na construção, mudar muito os revestimentos, fazer um revestimento em cada ambiente é algo que acaba encarecendo um pouco mais, porque você tem que comprar todos os revestimentos com sobra. Então aqui na varanda a gente veio com esse piso amadeirado e subiu ele na parede. Uma coisa também muito interessante de falar, que é o segredinho que eu guardei para vocês, é que geralmente a paginação dessas réguas de madeira, a gente faz ela com 30 centímetros. Então a gente coloca uma régua dentro da outra somente com 30 centímetros. Agora vocês vão entender.
Aqui eu escolhi fazer com metade do comprimento do revestimento. Por quê? Porque eu achei que fica mais interessante visualmente o piso completamente intercalado, né? Então essa paginação foi a mesma que a gente usou nos quartos e também na escada. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero lembrar para vocês que a gente já tem um episódio falando sobre o piso das áreas sociais, que é aquele piso de concreto polido. Então, esses pisos que a gente falou neste episódio sobre as áreas molhadas, eles têm um contraste com o tom cinza dos pisos das áreas sociais, como o da sala, da cozinha, da sala de estar, jantar, da área do hall de entrada e da garagem. Até o próximo episódio!